Faça o básico que quase todo mundo ignora e comece a mudar sua vida de verdade. Porque vamos ser sinceros, você já tentou um monte de método complicado, já ouviu promessas de transformação rápida, já começou empolgado várias vezes e mesmo assim continua sentindo que está sempre atrasado na vida. O problema não é falta de informação, é que a maioria das pessoas abandona justamente o que realmente funciona. Atitudes simples feitas todos os dias. Existe um poder enorme no básico bem feito. É ele que tira você do caos, da procrastinação, da bagunça mental e te leva para um lugar de clareza, controle e progresso real. Não é mágica, é constância. Hoje, esse vídeo é sobre isso. Voltar ao simples. Você vai entender como hábitos básicos, que quase ninguém pratica de verdade, mudam sua mentalidade, aumentam seu foco e começam a gerar resultados de verdade. Quem vence não faz coisas extraordinárias. Faz o básico, todos os dias, sem falhar. E a primeira ação é simples. Comente aqui embaixo. Hoje eu faço o básico. Eu sou estoico. Hábito 1. O alicerce de tudo, o sono. Seu corpo funciona como um sistema. Existe um relógio interno regulando sua energia, seus hormônios, seu foco e até o seu humor. Quando você dorme cedo em um dia, vira à noite no outro. Acorda às 6 em um dia e às 9 no seguinte, você não está apenas dormindo mal. Você está bagunçando o sistema que mantém sua energia viva. Os estoicos já falavam sobre viver em ordem com a natureza. Marco Aurélio lembrava que tudo que sai do equilíbrio perde força. E com o corpo humano, acontece exatamente isso. O problema não é dormir pouco. O problema é que seu corpo nunca sabe quando vai descansar. E quando ele não sabe, entra em estado de alerta. É por isso que muita gente dorme 8 horas e ainda acorda cansada, com a cabeça lenta e o corpo sem vontade. Não é falta de sono, é falta de regularidade. Para você entender a tensão que a falta de regularidade cria no seu corpo. Pensa numa pessoa que nunca sabe quando vai receber o próximo salário. Mesmo quando o dinheiro entra, ela continua tensa, preocupada, sem conseguir relaxar de verdade. É isso que acontece. Quando o descanso não tem hora certa, seu corpo não confia que vai se recuperar. Quem constrói uma vida organizada começa pelo básico. E o básico é respeitar o próprio ritmo. Dormir sempre no mesmo horário. Acordar sempre no mesmo horário. Pode parecer simples demais. E é exatamente por isso que quase ninguém faz. Poucas pessoas levam a sério, mas o básico bem feito transforma o simples em extraordinário, o cotidiano em sucesso e o esforço em resultados consistentes. Não é um dia que transforma sua rotina, é permanecer fazendo, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando ninguém estiver olhando. É isso que eleva seus padrões e faz você viver resultados reais. Quando você não tem horários definidos, sua mente não desliga por completo. Você deita, mexe no celular, pensa nos problemas, rola de um lado para o outro, dorme mal e acorda pior ainda. O resultado é esse cansaço constante, dificuldade de concentração, irritação fácil e aquela sensação estranha de estar sempre devendo descanso, como se o corpo nunca estivesse totalmente recuperado. A solução é simples, mas poderosa. Escolha um horário para dormir. Escolha um horário para acordar. E respeite isso todos os dias, inclusive nos fins de semana. No começo, o corpo estranha. Você sente sono em horários diferentes, acorda meio confuso, mas depois ele aprende. Em poucos dias você começa a pegar no sono mais rápido. Em poucas semanas você passa a acordar antes mesmo do despertador tocar. Não porque dormiu mais, porque dormiu melhor. Você se sente menos irritado, mais disposto, pensa com mais clareza e percebe que o dia rende muito mais. Epicteto dizia que disciplina é governar aquilo que depende de você. E poucas coisas dependem tanto das suas escolhas quanto o horário que você dorme. Quando o sono entra em ordem, todo o resto melhora.
a energia, o foco, o humor e até sua paciência com as pessoas. Agora pensa comigo. Quantas vezes você virou à noite no fim de semana, ficou acordado até tarde vendo série, mexendo no celular ou saindo, e na segunda-feira passou o dia inteiro cansado, bocejando, sem foco, irritado por qualquer coisa? Isso não é preguiça. É o seu corpo desorganizado cobrando a conta. Se você quer colocar sua vida em ordem, comece por aqui. Defina um horário fixo para dormir. Defina um horário fixo para acordar e trate isso como prioridade, não como opção. Guarda essa ideia. Sem sono organizado, todo esforço fica pesado. Com o sono em ordem, a energia começa a trabalhar a seu favor, a mente desperta e você volta a funcionar no seu melhor. E isso nos leva ao próximo hábito. Porque de nada adianta descansar bem se você alimenta mal o corpo que acabou de recuperar. É como abastecer um carro potente com combustível ruim e esperar alto desempenho. O próximo hábito vai definir se essa energia vira clareza ou volta a virar cansaço. Hábito 2. Nutrição que sustenta a clareza. Você não precisa de dieta da moda. Não precisa de cardápio complicado. Não precisa de produto caro com nome em inglês. Você precisa de comida de verdade. Comida que sua avó reconheceria como comida: arroz, feijão, ovo, legumes, frutas, verduras. O básico bem feito sustenta muito mais a sua energia do que qualquer suplemento da moda ou alimento ultraprocessado que promete milagre. E aqui está uma verdade que muita gente sente, mas poucos conectam. Um corpo mal cuidado enfraquece a mente. Quando você se alimenta mal, você não sente só no estômago. Sente no foco que some no meio do trabalho. Na paciência que acaba por qualquer coisa. Na dificuldade de tomar decisões simples. Naquela preguiça constante que não passa nem com café. Para os estoicos, o corpo era a ferramenta da mente. Sêneca dizia que devemos tratar o corpo com respeito, porque é através dele que cumprimos nosso papel no mundo. Não existe mente forte em um corpo sobrecarregado todos os dias, mas a maioria faz exatamente o contrário. Complica o que é simples. Fica obcecada com calorias, fórmulas, dietas restritivas, enquanto enche o carrinho do mercado de produtos ultraprocessados com rótulo fitness. Compra barra de proteína cheia de química, bebida saudável, cheia de açúcar escondido, comida pronta achando que está se cuidando e depois não entende porque vive cansado, confuso e sem energia. Volte ao simples. Quando puder, cozinhe. Não precisa ser nada elaborado. Um ovo mexido com tomate já é refeição de verdade. Arroz, feijão e legumes já sustentam o corpo por horas. Sente para comer. Sem celular na mão, sem pressa, mastigue devagar. Preste atenção no que você está colocando dentro de si. Isso também é organizar a vida, porque quando você come melhor, você pensa melhor, dorme melhor, trabalha melhor, decide melhor, tudo está conectado. Agora, seja sincero consigo. O que você anda colocando no seu corpo todos os dias está te fortalecendo ou te enfraquecendo aos poucos. Se isso fez sentido para você, comenta. Eu honro meu corpo com comida de verdade. Porque quem escolhe o simples todos os dias constrói clareza, força e disciplina. E quem cuida do corpo, expande a mente. Antes de irmos para o próximo hábito, pensa nisso com atenção. Se o que entra no seu corpo influencia diretamente a sua mente, então, olha agora ao seu redor. Olha a bagunça acumulada, as coisas fora do lugar, as tarefas empurradas para depois, os objetos espalhados que você já nem percebe mais. Porque não adianta buscar clareza por dentro vivendo cercado de caos por fora. A desordem que você tolera todos os dias drena sua energia, rouba seu foco e pesa no seu inconsciente, mesmo quando você finge que se acostumou. Você senta para trabalhar e se distrai.
quer se concentrar, mas o olhar passeia pela bagunça. Sente um cansaço estranho, como se tudo exigisse mais esforço. Isso não é coincidência. Ambiente desorganizado cansa a mente. E é por isso que o próximo hábito é urgente. Uma mente organizada não sobrevive em um ambiente abandonado. Hábito 3. Cuide diariamente do ambiente. Esse é um dos hábitos mais simples e, ao mesmo tempo, um dos que mais impactam sua organização mental e emocional. A maioria das pessoas acha que manter a casa em ordem exige um dia inteiro de faxina. Aquela limpeza pesada no fim de semana, passando horas varrendo, esfregando, organizando tudo de uma vez, até ficar cansado, irritado e com a sensação de que perdeu o único dia livre. Mas o problema nunca foi falta de esforço. O problema é deixar tudo acumular. Sua casa não precisa de maratonas de limpeza, ela precisa de cuidado constante. Pensa no ambiente como um jardim. Quando você rega um pouco todos os dias, tudo se mantém bonito e saudável. Quando abandona a semana inteira, depois precisa passar horas arrancando mato, cortando galhos e tentando recuperar o que saiu do controle. Organização funciona exatamente assim. 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, um cômodo por vez, uma tarefa pequena de cada vez. Você acorda, arruma a cama, passa pela sala, organiza as almofadas, vai ao banheiro, passa um pano rápido na pia, terminou de comer, lava o prato na hora em vez de deixar na pia. Coisas simples, rápidas, que não cansam, mas que impedem o caos de se formar. Quando você deixa para depois, a pia vira uma pilha de louça, o quarto vira um monte de roupa espalhada, a sala vira um depósito de coisas fora do lugar. E aí, no fim da semana, parece que a casa inteira virou um problema. É como ignorar os boletos até virar uma dívida enorme. Não foi um gasto grande que causou o caos. Foram vários pequenos descuidos acumulados. Napoleon Hill dizia que a bagunça no ambiente é o reflexo de uma mente sem plano. E Marco Aurélio ia ainda mais fundo. Viver cercado de desordem enfraquece o espírito, enquanto a ordem constrói uma mente firme e clara. A bagunça, sem que você perceba, rouba sua paz de espírito, enquanto a ordem te devolve controle e equilíbrio. Quando você organiza seu espaço, você não está só limpando. Você está treinando disciplina, está criando clareza, está tirando o peso da sua rotina. E algo curioso acontece. A casa deixa de te cansar só de olhar. Ela para de ser uma fonte de estresse. E começa a ser um lugar que transmite calma, foco e sensação de controle. Você não precisa mais passar o sábado inteiro limpando, porque não tem nada acumulado. O que antes parecia um caos enorme vira pequenas ações fáceis de manter. Organização não é um evento que acontece uma vez por semana. É um hábito construído em escolhas pequenas, repetidas todos os dias, até se tornarem automáticas. E guarda isso. Ambiente bagunçado suga sua energia. Ambiente organizado te devolve controle. Quando você vive cercado de desordem, sua mente tende a ficar desorganizada também. Quando o ambiente está em ordem, sua cabeça funciona melhor. Agora seja sincero consigo. Sua casa te traz paz ou te cansa só de olhar? Comece hoje. Não tudo, só uma coisa. Escolha um espaço pequeno. Pode ser a mesa, a pia da cozinha, o quarto, o banheiro. Arrume e mantenha em ordem todos os dias e observa como sua mente começa a ficar mais leve, como se um peso invisível saísse dos seus ombros. Porque quando você coloca o ambiente em ordem, não é só a casa que muda, é a sua sensação de controle sobre a vida que volta. Agora você já entendeu, organização não é esforço extremo, é constância. Mas existe algo ainda mais perigoso do que a bagunça da casa. É a bagunça da mente.
Não adianta nada um espaço limpo se seus pensamentos continuam confusos, pulando de problema em problema, sem direção, sem foco, sem clareza. Se o seu ambiente já começa a te obedecer, agora é hora de fortalecer aquilo que vai guiar todas as suas escolhas. No próximo hábito, eu vou te mostrar por que ler todos os dias não é passatempo. É proteção mental. É o que constrói clareza, foco e visão de longo prazo. O hábito 4 é o que separa quem só organiza a vida de quem realmente evolui. Hábito 4. Leia 7 dias da semana. Sua mente funciona como um músculo. Aquilo que você exercita cresce. Aquilo que você não usa, enfraquece. Se todos os dias você alimenta sua mente apenas com redes sociais, notícias rápidas, vídeos curtos e distrações, ela se acostuma com superficialidade. Com o tempo, fica impaciente, perde foco e começa a pensar sempre no raso. É por isso que muita gente quer mudar de vida, ganhar mais dinheiro, ter mais controle emocional, tomar decisões melhores, mas continua repetindo os mesmos erros. Não é falta de vontade, é falta de pensamento novo. Quando você pensa do mesmo jeito todos os dias, vive os mesmos resultados. Agora observa a sua rotina. Você acorda, pega o celular, passa minutos, às vezes horas ali. Vê de tudo um pouco. Uma dica aqui, uma frase motivacional ali, um vídeo curto. Parece que aprendeu algo. Mas no fim do dia, o que realmente ficou? Na maioria das vezes, quase nada. Isso cria a ilusão de progresso. Você consome muita informação, mas não transforma nada dentro da sua mente. Ler é diferente. Quando você pega um livro, seu cérebro desacelera. Você imagina cenas, conecta ideias, reflete, questiona, volta em trechos importantes. É um treino profundo de pensamento. É por isso que você lembra de coisas que leu com calma, mas esquece rapidamente de vídeos que assistiu correndo. Não é falta de memória, é falta de profundidade. Os estoicos entendiam isso muito bem. Marco Aurélio escrevia e refletia diariamente sobre o que lia justamente para organizar a mente e transformar conhecimento em ação. Eles sabiam que uma mente treinada suporta pressões que uma mente desorganizada não suporta. Uma mente vazia entra em pânico fácil. Uma mente preparada reage com clareza. Agora pensa na diferença ao longo dos anos. Uma pessoa que todos os dias lê sobre dinheiro, emoções, disciplina, comportamento e vida, e outra que só vive no automático, reagindo aos problemas conforme aparecem. No começo, parecem iguais. Depois de um tempo, uma toma decisões melhores, evita erros repetidos, cresce mais rápido e sofre menos com impulsos. A outra continua apagando incêndios, não porque uma é mais inteligente, mas porque uma treinou a mente todos os dias. Ler diariamente não é para virar intelectual. É para construir uma mente forte. E mentes fortes constroem vidas organizadas. Pensa na leitura como ir à academia para o cérebro. 10 páginas não parecem muito, mas feitas todos os dias mudam completamente sua capacidade mental. 10 páginas por dia viram 300 por mês. Em poucos meses você leu mais do que a maioria das pessoas lê em anos, não por ser especial, mas por fazer o básico de forma constante. O conhecimento só se transforma em poder quando é usado. Mas antes de usar, você precisa construir esse conhecimento dentro de você. E isso não acontece em conteúdos rápidos. A parte prática é simples e real. Escolha um livro, pode ser físico ou no celular. Leia com calma. Grife o que chama a atenção. Anote ideias importantes, não precisa 1 hora por dia. Comece com 10 páginas, mas faça todos os dias. É essa constância que muda sua forma de pensar, suas decisões e, com o tempo, sua vida. Se esse hábito fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu leio todos os dias para pensar diferente. Porque quando você assume um compromisso em voz alta, sua mente começa a levar aquilo mais a sério. E guarda isso.
Conhecimento sem prática vira frustração. Leitura sem ação vira ideia parada. O próximo hábito é o que transforma tudo o que você aprende em disciplina diária e execução real. Se você quer clareza mental, foco e força para não desistir no meio do caminho, não pule o próximo. Hábito 5. Mova o corpo regularmente. Seu corpo não foi feito para passar o dia inteiro parado. Ele foi feito para se mover ao longo do dia, ativar músculos, circular energia e manter o sistema funcionando. Mas olha como a maioria de nós vive. Acorda e já senta para tomar café. Senta no carro ou no ônibus. Senta no trabalho por horas, olhando para uma tela. Chega em casa e se joga no sofá. Quando percebe, passou o dia inteiro quase sem se mover. E depois vem o cansaço estranho, as costas doloridas, o corpo pesado, a cabeça lenta e o mau humor sem motivo claro. Você sente que está sempre cansado, mesmo sem ter feito muito esforço físico. E muita gente acha que isso é falta de disposição, idade chegando ou estresse. Mas não é. Não é falta de força, é falta de movimento. O corpo humano funciona como uma máquina viva. Quando fica parado tempo demais, tudo começa a travar. A circulação diminui, os músculos ficam tensos, a respiração fica curta e a mente entra em modo lento. É por isso que você se levanta depois de muito tempo sentado e sente o corpo duro, como se estivesse enferrujado. Não é coincidência. É o organismo pedindo movimento. Muita gente diz, quando eu tiver tempo, eu começo a me exercitar. Quando eu tiver dinheiro, eu entro na academia. Quando eu estiver mais animado, eu cuido do corpo. Mas o corpo não espera condições perfeitas. Ele precisa se mover agora. E a boa notícia é que você não precisa de academia, cara, nem de horas de treino pesado. Você precisa apenas parar de viver completamente parado. Uma caminhada, subir escadas, se alongar, levantar da cadeira, andar um pouco, dançar. Coisas simples feitas todos os dias já começam a destravar o corpo. Em poucos dias você sente menos dor. Em poucas semanas você percebe mais energia. E aos poucos o humor melhora e a mente fica mais clara. A inércia é o maior inimigo da ação. E isso começa no corpo. Quando o corpo se move, a mente acompanha. Quando o corpo fica parado, tudo parece mais pesado. O corpo é o instrumento que permite à mente agir no mundo. Quando esse instrumento é negligenciado, até as tarefas simples se tornam difíceis. E não precisa exagerar. 20 minutos por dia já fazem diferença real. E se 20 parecer muito, comece com 5. O que transforma não é intensidade ocasional, é movimento constante. Não espere vontade para se mexer. Mexa-se mesmo sem vontade, porque quem só se movimenta quando está animado vive preso ao humor do dia. Quem se move mesmo nos dias cansados constrói disciplina, e disciplina muda padrões. Agora algo prático para você. Levante agora por um instante, estique os braços, gire os ombros, respire fundo algumas vezes. Depois escolha um momento fixo do seu dia para se mover um pouco. Pode ser depois do almoço, ao acordar ou antes de dormir. Poucos minutos já contam. Transforme isso em hábito. Energia não nasce de ficar parado o tempo todo. Ela nasce do movimento. Hábito 6. Mude sua relação com as telas. Em todos os lugares, quase todo mundo está com o celular na mão. E não se culpe por isso. Nos últimos anos, mudou completamente a relação que tínhamos com o celular. Ele passou a fazer parte da nossa vida. E hoje, sem perceber, você depende dele para tudo. O problema é que essa dependência está roubando sua energia, seu tempo e sua clareza pouco a pouco. Você não pega o celular por necessidade. Você pega por reflexo. Acorda e já desbloqueia a tela. Come olhando. Trabalha olhando. Descansa olhando. Vai dormir olhando.
Você rola o feed sem intenção, pula de vídeo em vídeo, responde mensagens que nem eram urgentes, abre aplicativos sem nem lembrar por quê. Quantas vezes você já disse, não tive tempo hoje, enquanto passou 20, 30, 40 minutos no celular sem nem notar? O tempo não desapareceu, ele foi drenado em pequenas distrações. Sêneca já dizia que o problema da vida não é termos pouco tempo, é desperdiçarmos muito dele. E hoje, uma das maiores formas de desperdício cabe no seu bolso. Cada vez que você interrompe o que está fazendo para olhar a tela, sua mente se quebra em pedaços. Você perde o ritmo, demora a retomar o foco, cansa mais rápido. Não porque você é fraco, mas porque vive sendo puxado para fora do presente. É como tentar caminhar enquanto alguém te puxa pelo braço a cada 30 segundos. Agora imagina como seria seu dia se você estivesse realmente presente. Comendo sem olhar notificações, trabalhando sem interrupções constantes, conversando olhando nos olhos, descansando sem estímulos infinitos. Você faria mais em menos tempo, se sentiria menos cansado, terminaria o dia com a sensação de progresso real. Marco Aurélio lembrava que quem governa a própria mente, governa a própria vida. Hoje, governar a mente começa por governar a atenção. Se você não define limites para a tela define o ritmo da sua vida. Aqui vai algo simples, mas transformador. Crie momentos sem celular. Na mesa de refeições, o celular não participa. Na primeira hora da manhã, seu dia não começa com problemas dos outros. Na última hora da noite, sua mente desacelera sem luz azul e estímulos. Crie zonas livres de tela na sua casa. O quarto, a mesa de jantar, o espaço de trabalho. Faça isso por uma semana. Você vai perceber mais foco, mais calma, mais tempo sobrando e menos cansaço no fim do dia. Não porque fez algo grandioso, mas porque parou de se distrair o tempo todo. Agora te pergunto diretamente, o celular está te servindo ou está te comandando? Comece hoje com um limite simples e se quiser firmar esse compromisso com você mesmo, escreva nos comentários: eu controlo meu tempo, não a tela. Porque quem recupera o próprio tempo, recupera a própria vida. Grave isso, progresso não nasce do acúmulo, nasce da subtração inteligente. Hábito 7. Elimine o que te enfraquece. Se você fizer isso direito, 3 coisas acontecem quase na hora. Seu tempo aparece, sua ansiedade baixa alguns graus e a sua cabeça para de viver cheia. Porque esse hábito não é sobre adicionar mais uma tarefa, é sobre cortar o que está te sangrando por dentro. Sua energia funciona como um reservatório. Tudo o que você faz ao longo do dia ou abastece esse reservatório, ou vai esvaziando aos poucos. Quando ele está cheio, você pensa melhor, tem mais paciência, consegue focar e agir. Quando ele vive esvaziando, tudo fica pesado. Até as coisas simples cansam. E é aqui que muita gente se confunde. Você não está sem tempo, você não está sem força. Você está vazando energia todos os dias, vazando em pequenos hábitos que parecem inofensivos. É ficar até tarde no celular, mesmo sabendo que vai acordar cedo no dia seguinte. É entrar em redes sociais e sair se comparando com todo mundo. É beber ou comer coisas que te dão prazer na hora, mas te deixam mais cansado depois. É aquele pensamento automático que surge sempre que algo dá errado. Nada dá certo, parece que as coisas não andam. Nada disso parece grande, mas feito todos os dias, vai te enfraquecendo por dentro. É como um copo com pequenos furos. Você até tenta se organizar, tenta dormir melhor, tenta focar mais, tenta melhorar a vida, mas a energia vai embora pelos vazamentos invisíveis. E aí surge aquela sensação estranha de viver cansado, ansioso e com a mente confusa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que você faz que te enfraquece e mesmo assim defende? Você chama de
só um pouco. De meu jeito, de todo mundo faz. Mas no fundo você sabe o preço. Você sente no sono ruim, na paciência curta, na falta de foco, na disciplina que nunca se mantém. O crescimento verdadeiro exige eliminar o que não contribui para aquilo que você quer se tornar. Porque não adianta tentar construir algo melhor enquanto continua alimentando o que te puxa para baixo. Organizar a vida não é só fazer uma lista de hábitos bons, na esperança de que vai cumpri-los. É cortar o que está te sabotando. Os estoicos chamavam isso de domínio de si. Epicteto ensinava que você se torna escravo daquilo que não consegue abandonar. E é exatamente isso que certos hábitos fazem. Não parecem prisão, mas te mantêm fraco, dependente e sempre voltando ao mesmo ponto. Às vezes, a maior mudança não vem de acrescentar algo novo, vem de remover o que está sugando sua força. A prática desta lição é muito simples. Escolha uma coisa que você sabe que te enfraquece. Pode ser o excesso de celular à noite, pode ser consumir muito mais açúcar do que seu corpo precisa, pode ser um tipo de pensamento que sempre te derruba, pode ser um hábito que você sempre se arrepende depois. Corte isso por 7 dias, só 7. Não prometa para sempre, apenas teste. E observe o que acontece com sua energia, seu humor, sua clareza mental e sua paciência. Você vai perceber algo poderoso. Muita coisa que parecia prazer, na verdade era autossabotagem. Quem tem coragem de eliminar o que limita, começa a recuperar uma força que estava sendo roubada todos os dias. E guarda isso, cortar o que te enfraquece é só metade do caminho. Porque não basta sair do buraco. Você precisa escolher onde vai pisar depois. Senão, você elimina um hábito ruim e acaba caindo em outro. E é exatamente isso que o próximo hábito vai te ensinar. Hábito 8. Construa relacionamentos que te elevem. Você não precisa de muita gente. Você precisa de gente que não puxa sua mente para baixo. Porque relacionamento não é só companhia, é direção. Olha a vida real. Você começa a conviver com gente que reclama de tudo. E do nada você também está reclamando. Você convive com gente que vive no drama e sua mente passa a achar normal viver no caos. Você convive com gente que ridiculariza a disciplina e daqui a pouco você se sente bobo por tentar melhorar. E o mais perigoso é que isso não acontece como um choque, acontece como um hábito. Você vai diminuindo seus objetivos para caber no ambiente, vai cortando suas ideias para não ser criticado, vai escondendo seu progresso para não incomodar ninguém. Os estoicos eram extremamente claros sobre isso. Marco Aurélio lembra nas meditações que você acaba se parecendo com aquilo que permite entrar na sua mente todos os dias. E pessoas entram na sua mente, mesmo quando elas não estão falando com você, só pela frequência, pelo clima, pelo jeito de olhar a vida. Então aqui vai a pergunta que é desconfortável, mas libertadora. Quem no seu convívio te deixa pior depois que você vai embora? Pior no humor, pior na esperança, pior na coragem, pior na disciplina. Tem gente que você encontra e depois precisa se recuperar. Isso não é amizade, isso é drenagem. E do outro lado também existe gente que te deixa mais inteiro, gente que te puxa para a realidade sem te humilhar, gente que te lembra do que você quer construir quando você está quase desistindo, gente que tem a coragem que você quer ter. O que eu mais demorei para entender nisso tudo, que construir relacionamentos melhores não se trata trocar todo mundo. É sobre escolher melhor o que você permite que vire rotina. É sobre diminuir a exposição ao que te adoece e aumentar o contato com o que te fortalece. Às vezes, é uma conversa por semana com a pessoa certa que muda seu mês inteiro. Porque a verdade é uma só. Ninguém constrói algo grande sozinho. Você precisa de ambiente, de referência, de apoio e de cobrança saudável. E relacionamento é via de mão dupla.
Então aqui vai a parte madura. Seja o tipo de companhia que você gostaria de ter. Pare de ser o amigo que só reclama. Pare de ser a pessoa que diz, vamos marcar e some. Se você quer um círculo forte, você precisa ser forte dentro dele. Então, faz um ajuste simples hoje. Escolhe uma pessoa que te eleva e se aproxima. Escolha uma pessoa que te suga e se afaste um pouco. Sem anúncio, sem explicações, sem briga, só ajuste interno. Se você puder levar só uma lição desse vídeo, leve isso. Quando seu ambiente para de te sugar, sua energia deixa de ser sobrevivência e vira construção. Hábito 9. Construa confiança interna. A mente humana funciona com padrões. Quando você promete algo e cumpre, seu cérebro registra, eu posso confiar em mim. Quando promete e não faz, ele registra o contrário, minhas palavras não valem tanto. No começo, é quase insignificante. Você diz que vai acordar mais cedo e não acorda. Diz que vai treinar e acaba ficando no sofá. Diz que vai estudar um pouco e pega o celular. Nada explode, nada dá errado na hora. Mas por dentro, algo começa a mudar. Aos poucos você vai perdendo respeito por si mesmo. E chega um momento em que sua própria mente já pensa antes de você tentar. Nem adianta começar, você nunca continua mesmo. Prometer é fácil. O difícil é cumprir quando o sono bate, quando o dia foi cansativo, quando a vontade desaparece. Cada promessa quebrada é como uma pequena rachadura numa base. Uma só não derruba nada, mas várias, todos os dias, fazem tudo desmoronar. Você pode continuar falando bonito, pode até planejar bem, mas sem confiança interna, nenhuma mudança se sustenta. Epicteto ensinava que caráter é quando suas ações confirmam suas palavras. Não é o que você diz que vai fazer quando está animado. É o que você faz quando está cansado, desmotivado e ninguém está vendo. Agora pensa numa pessoa que sempre promete e nunca cumpre. Você acredita nela? Provavelmente não. Agora pensa naquela pessoa que fala pouco, mas sempre faz o que diz. Ela transmite segurança, força, confiança. A mesma lógica vale para você consigo mesmo. Toda vez que você cumpre algo simples que prometeu, levantar no horário, fazer 15 minutos de exercício, organizar um canto da casa, estudar um pouco, você constrói respeito interno. E respeito interno vira disciplina. Disciplina não nasce de motivação. Nasce de pequenas promessas honradas todos os dias. A partir de hoje, inverta o jogo. Antes de prometer qualquer coisa, pergunte de verdade. Eu vou cumprir isso mesmo quando der preguiça? Vou fazer mesmo quando ninguém estiver cobrando? Se a resposta não for um sim firme, não prometa, não fale, haja. Pessoas fortes decidem com clareza e raramente voltam atrás. Não porque fazem promessas enormes, mas porque cumprem o que decidem. Adote essa mentalidade para sua vida. Decida menos, cumpra mais, porque quem honra a própria palavra constrói identidade, e quem constrói identidade sustenta qualquer mudança. Se você não confia mais em si mesmo, nenhum plano funciona. Tudo começa aqui. Hábito 10. Aprenda a usar o silêncio. Esse hábito une todos os outros. Vivemos no barulho o tempo todo. Notificação, vídeo, mensagem, música, tela, milhares de pensamentos. Sempre tem algo ocupando o espaço. E por isso quase ninguém pensa de verdade. A maioria só reage. Os estoicos falavam muito sobre isso. Sêneca dizia que a mente precisa de quietude para se fortalecer. No barulho, você é levado pela corrente. No silêncio, você retoma o controle. A gente foge do silêncio porque ele faz a gente encarar a própria vida. Mas é exatamente aí que mora a clareza. É no silêncio que você percebe o que está te cansando, o que está te sabotando, o que precisa mudar. É no silêncio que suas decisões ficam mais firmes.
Você não precisa meditar como um monge, só precisa criar momentos sem qualquer tipo de distração. Pode ser 5 minutos pela manhã, pode ser antes de dormir, pode ser depois do seu almoço, só você e sua mente, respirando, pensando, organizando. Esse hábito simples muda tudo. E pode parecer uma solução simples e mágica demais para alcançar tanto resultado. Mas seja sincero. Qual foi a última vez que você parou, respirou e ficou em silêncio, com a mente vazia por 5 minutos? É tão básico, mas eu mesmo já fiquei meses sem fazer isso. Mas quando mudei, aprendi a ficar em silêncio. Viver por alguns minutos sem depender de estímulo nenhum, consegui ouvir o que há muito tempo minha alma e meu corpo tentavam me dizer. Hoje, faça seu treino sem fone, tome um café e fique 5 minutos a mais na cozinha. Prolongue seu banho. Seja qual o espaço de tempo e lugar, aprenda a usar o silêncio. Esse hábito simples te limpa por dentro. Te devolve a clareza, te ajuda a pensar melhor. Seu humor fica melhor, suas decisões ficam mais fáceis e sua energia volta a fluir. Nenhum desses hábitos é complicado, nenhum exige dinheiro, nenhum exige talento especial. Acordar e dormir melhor, treinar seu corpo, organizar sua rotina, cumprir o que você promete, buscar silêncio, o básico, o óbvio, o que todo mundo sabe e quase ninguém faz. E é justamente por isso que funciona. A maioria procura motivação, atalhos, soluções rápidas, mas quem constrói uma vida em ordem começa pela base. Como uma casa bem feita, que não aparece de um dia para o outro, mas fica firme por muitos anos. Não são grandes viradas que transformam sua vida, são pequenas escolhas feitas todos os dias. Hoje, escolha um hábito. Só um. Comece hoje. Em poucas semanas, você já vai sentir diferença. Em alguns meses, sua vida vai estar em outro nível. Não por sorte. Não por mágica, por constância. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.